Este vídeo é licenciado pelos direitos autorais do livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, criado no ano de 1937. De fato, estava mesmo aliviado, no fim das contas, por pensar que todos tinham ido embora sem ele e sem se dar ao trabalho de acordá-lo. E, contudo, de certo modo, não conseguia evitar a sensação de estar um tantinho desapontado. A sensação o surpreendeu. Não seja tolo, Bilbo Bolseiro, disse a si mesmo, pensando em dragões e toda aquela bobagem extravagante na sua idade. Então colocou um avental, acendeu fogo, ferveu a água e lavou tudo. Depois tomou um pequeno e gostoso café da manhã na cozinha antes de arrumar a sala de jantar. A essa altura, o sol estava brilhando e a porta da frente estava aberta, deixando entrar uma calorosa brisa de primavera. Bilbo começou a assobiar alto e a esquecer a noite anterior. De fato, estava sentado para comer mais um pouco do jejum da tarde, do lado da janela aberta. Eis que entrou Gandalf. Meu caro companheiro, quando é que você vai vir? E quanto a começar cedo? E aqui está você, tomando café da manhã, ou seja lá como chama isso, às 10h30. Deixaram a mensagem para você porque não podiam esperar. Que mensagem? Disse o pobre senhor moceiro, todo atarantado. Grandes elefantes. Você não caiu em si esta manhã e chegou a tirar poeira de cima da lareira? O que isso tem a ver com a história? Já tive trabalho suficiente lavando a louça suja de 14 pessoas. Se tivesse tirado a poeira, você teria encontrado este bilhete, disse Gandalf, dando a Bilbo o bilhete descrito. Eis o que dizia. Thorin e companhia para o gatuno Bilbo. Saudações. Por sua hospitalidade, nossos mais sinceros agradecimentos e a sua oferta de assistência profissional, nosso agradecido aceite. Termos: pagamento à vista no momento da entrega, até e não excedendo 1/14 parte dos lucros totais. Todas as despesas de viagem garantidas para qualquer eventualidade. Despesas funerárias a serem cobertas por nós ou por nossos representantes. Quando ser desnecessário perturbar seu estimado repouso, procederemos na frente com visitas a fazer os preparativos requeridos e havemos de aguardar sua respeitada pessoa na estalagem Dragão Verde, Beirágua, às 11h em ponto, confiando em sua pontualidade, Thorin e Cia. Ou seja, você só tem 10 minutos, vai ter de correr, disse Gandalf. Mas, disse Bilbo, sem tempo para isso, disse o mago. Mas, disse Bilbo de novo, sem tempo para isso também, vamos lá. Até o fim dos dias, Bilbo nunca conseguiu recordar como foi parar lá fora, sem um chapéu, um bastão de caminhada, nem dinheiro algum, nem nada do que costumava levar quando saía, deixando seus desjejum pela metade, e sem lavar os pratos, jogando suas chaves nas mãos de Gandalf e correndo tão rápido quanto seus pés peludos conseguiam carregá-lo, descendo a alameda, passando o grande moinho, atravessando água e seguindo por outra milha ou mais. Todo esbaforido estava quando chegou a Beirágua exatamente quando batiam as 11h e descobriu que tinha vindo sem um lenço de bolso. Bravo, disse Balin, que estava de pé na porta da estalagem esperando por ele. Na mesma hora, todos os outros viraram a esquina de rua que passava pela vila. Estavam montados em pôneis e cada pônei estava carregando com todo tipo de bagagem, pacote, embrulho e parafernália. Havia um pônei bem pequeno, aparentemente para Bilbo. Montem vocês dois e vamos lá, disse Thorin. Peço mil desculpas, disse Bilbo, mas vim sem meu chapéu.
e deixei meu lenço de bolso para trás. Eu não tenho dinheiro nenhum. Só vi seu bilhete depois das 10h45, para ser preciso. Não seja preciso, disse Dualim. E não se preocupe, você vai ter que se virar sem lenços de bolso e sem muitas outras coisas antes de chegar ao fim da jornada. Quanto a chapéus, eu tenho um capuz e um manto de reserva na minha bagagem. E foi assim que eles acabaram começando a viagem, saindo trotando da estalagem numa bela manhã, pouco antes do mês de maio, em pôneis carregados. E Bilbo estava usando um capuz verde escuro, um pouco desbotado pelo tempo, e o manto, também verde escuro, emprestado do Dualim. Eram grandes demais para ele, e ficou com aparência bastante cômica. O seu pai, Bum, teria pensado dele, nem ouso imaginar. Seu único conforto é que não havia como confundi-lo com um anão, já que ele não tinha barba. Não estavam cavalgando fazia muito tempo, quando lá vendo Gandalf, muito esplêndido em um cavalo branco. Tinha trazido um monte de lenços de bolso, e o cachimbo e o tabaco. Assim, depois disso, o grupo seguiu em frente, muito alegre, e eles contavam histórias ou cantavam canções enquanto cavalgavam o dia todo, exceto, é claro, quando paravam para refeições. Essas não eram tão frequentes quanto Bilbo gostaria, mas ainda assim ele começou a sentir que aventuras não eram tão ruins, afinal de contas. No começo, tinham passado por terras hobbits, uma ampla e respeitável região habitada por gente decente, com boas estradas, uma ou duas estalagens e, de vez em quando, um anão ou um lavrador viajando a negócios. Então chegaram a terras onde as pessoas falavam de modo estranho e cantavam canções que Bilbo nunca tinha ouvido antes. Agora tinham entrado as terras solitárias, onde não havia mais ninguém. Não muito longe havia montes desolados, erguendo-se cada vez mais altos, escuros e cobertos de árvores. Em alguns deles havia antigos castelos com um ar maligno, como se estivessem sido construídos por gente perversa. Tudo parecia tristonho, pois o tempo naquele dia ficara bem ruim. Em geral, o tempo tinha sido tão bom quanto qualquer mês de maio pode ser, mesmo em histórias alegres, mas agora estava frio e úmido. Nas terras solitárias, eles tinham sido obrigados a acampar quando podiam, mas pelo menos tinham sido no seco. E pensar que logo vai ser junho, resmungou Bilbo, enquanto chapinhava atrás dos demais numa trilha muito lamacenta. Era depois da hora do chá. A chuva desabava, como fizera o dia inteiro. Seu capuz jogava pingos d'água em seus olhos. Seu manto estava ensopado. O pônei, cansado, tropeçava nas pedras. Os outros estavam rabugentos demais para conversar. E tenho certeza que a chuva molhou as roupas secas e nossas bolsas de comida, pensou Bilbo. Para os diabos com a gatunagem e tudo o que tem a ver com ela, queria estar em casa, na minha toca gostosa, ao lado do fogo, com a chaleira começando a cantar. Não foi a última vez que desejou isso. Ainda assim, os anãos seguiam em frente, nunca se virando nem prestando atenção no hobbit. Em algum lugar de trás das nuvens cinzentas, o sol devia ter se posto, pois começou a ficar escuro conforme desciam para um vale fundo que tinha um rio na parte mais baixa. O vento aumentou e salgueiros ao longo das margens se inclinaram e sibilaram. Por sorte, a estrada passava por uma antiga ponte de pedra, pois o rio, cheio com as chuvas, descia das colinas e montanhas ao norte. Era quase noite quando atravessaram. O vento dissipou as nuvens cinzentas e uma lua vagante apareceu acima das colinas, entre os fiapos nebulosos. Então pararam e Thorin resmungou algo sobre a ceia. E onde vamos achar um pouco de chão seco para dormir? Foi só então que notaram que Gandalf tinha sumido. Até então, tinha vindo com eles por todo o caminho, nunca dizendo se estava participando da aventura ou apenas lhe fazendo companhia por um tempo. Era o que tinha mais comido, mais conversado e mais rido, mas agora simplesmente não estava mais lá.
Justo quando o mago seria mais útil, aliás, gemeram Dory e Nori. Decidiram, no fim das contas, que teriam de acampar onde estavam. Foram para um aglomerado de árvores e, embora estivesse mais seco debaixo delas, o vento fazia a chuva cair das folhas e o pinga-pinga era demasiado irritante. Além disso, o fogo parecia estar rebelde. Anões são capazes de fazer fogo em quase qualquer lugar, usando quase qualquer coisa, com ou sem vento, mas não estavam conseguindo naquela noite, nem mesmo a Ingloin, que eram especialmente bons nessa tarefa. Então um dos pôneis se assustou do nada e deu no pé. Tinha entrado no rio antes que conseguissem pegá-lo. Fili e Kili quase se afogaram, e toda a bagagem que o cavalo carregava foi levada pela água. É claro que essa bagagem era principalmente comida, de modo que tinha sobrado muito pouco para a ceia e menos ainda para o café da manhã. Lá estavam todos sentados, cabisbaixos e molhados. Oin e Gloin continuavam tentando acender o fogo e brigavam por causa disso. Bilbo refletia tristemente que aventuras nem sempre são cavalgadas em pôneis à luz do sol. Quando Bali, que era sempre o vigia do grupo, disse: "Há uma luz ali." Havia uma luz, e havia uma colina a alguma distância deles, com árvores em cima, bem densas em alguns pontos. Da massa escura das árvores, agora podiam ver uma luz brilhando, avermelhada e com aparência reconfortante, como se fosse uma fogueira ou tochas. Depois de observarem a luz por algum tempo, começaram a discutir. Alguns diziam não e alguns diziam sim. Alguns diziam que podiam ir logo lá e ver o que era, e qualquer coisa era melhor do que pouca ceia. Ainda menos café da manhã e roupa molhada a noite toda. Outros disseram: "Estas partes não são muito bem conhecidas e estão perto demais das montanhas. Viajantes quase não vêm por este caminho hoje em dia. Os mapas antigos não prestam, as coisas mudaram para pior, e a estrada não é protegida. Quase não chegaram a ouvir a falar do rei por aqui, e quanto menos curioso você for enquanto viaja, menos problemas tende a encontrar." Alguns replicaram: "Afinal de contas, há 14 de nós aqui." Outros comentaram: "Para onde será que Gandalf foi?" Esse comentário foi repetido por todos. Então a chuva começou a desabar mais forte do que nunca, e Oin e Gloin começaram a brigar. Isso resolveu a questão. "Afinal, temos um gatuno," disseram, e assim partiram, levando seus pôneis na direção da luz. Chegaram à colina e logo estavam no bosque. Lá se foram, subindo a colina, mas não havia uma trilha apropriada que pudesse ser vista, do tipo que levaria a uma casa ou a uma fazenda, e não conseguiram evitar que o mato farfalhasse e gemesse, e rangesse. Conforme andavam, em meio às árvores naquele breu, de repente, a luz vermelha brilhou muito forte em meio aos troncos das árvores, pouco à frente deles. "Agora é a vez do gatuno," afirmaram, querendo dizer Bilbo. "Vá na frente e descubra tudo aquilo sobre a luz, para que é, e se tudo está perfeitamente seguro e tranquilo," disse Thorin ao Hobbit. "Agora rasteje até lá e volte logo, se tudo estiver bem. Se não, volte, mas se conseguir. Se não conseguir, ir 2 vezes como uma coruja das torres e 1 vez como uma coruja do mato, e faremos o que pudermos." E lá Bilbo teve de ir, antes que conseguisse explicar que não sabia piar nenhuma vez como qualquer tipo de coruja, não mais do que conseguia voar como um morcego, mas de qualquer modo, hobbits conseguem se movimentar sem fazer barulho, em silêncio absoluto. E ele tem orgulho disso. Bilbo tinha ficado irritado de uma vez com o que chamava de toda essa barulheira de anãos. Conforme prosseguiam, embora não suponha que você ou eu teríamos notado alguma coisa numa noite de muito vento, nem mesmo se toda a cavalgada passasse a 2 pés de distância. Quanto a Bilbo, caminhando com cautela na direção da luz vermelha, suponho que nem mesmo uma doninha seria mexido um fio de bigode por causa dele. Então, naturalmente, ele chegou bem perto da fogueira, pois a fogueira era, sem incomodar ninguém, e isto é o que ele viu. 3 pessoas muito grandes se sentavam ao redor de uma fogueira, também muito grande, feita com toras de faia. Estavam assando carne de cordeiro em grandes espetos de madeira. Lambiam a gordura de seus dedos. O cheiro era muito apetitoso. Também havia um barril de boa bebida à mão,
estavam bebendo em jarros. Mas eram trolls, obviamente trolls. Até Bilbo, apesar de sua vidinha protegida, conseguia ver isso. As caras grandes e pesadas deles, e seu tamanho e a forma de suas pernas, para não falar de sua linguagem, que não era uma linguagem de salão, não, de jeito nenhum. Cordeiro ontem, cordeiro hoje, e olha lá se não vai ser cordeiro de novo amanhã, disse um dos trolls. Nenhuma porcaria de pedacinho de carne de homem sobra pra lá. Já faz tempo, disse o segundo. Que diacho o William estava pensando quando eu trouxe a gente para esses lados? Eu não sei. E a bebida acabando, olha só, disse, empurrando o cotovelo de William, que estava puxando o jarro. William engasgou. Cala a boca, Bert, disse, assim que conseguiu falar. Vocês não esperam que o povo vai parar aqui só para ser comido por você e pelo Bert. Vocês dois sozinhos já comeram uma vila e meia desde que a gente desceu das montanhas. O que mais vocês querem? E até a gente tá com sorte. Vocês deviam dizer obrigado, Bill, por um pedacinho gostoso de cordeiro gordo do vale feito esse aqui. Ele arrancou uma boa mordida de uma coxa de cordeiro que estava assado e esfregou os lábios numa manga. Sim, temo que os trolls de fato se comportem desse jeito, até mesmo aqueles que só têm uma cabeça cada um. Depois de ouvir tudo isso, Bilbo deve ter feito alguma coisa de imediato, ou devia ter voltado quietinho e avisado seus amigos que havia 3 trolls de bom tamanho e maus mofes por perto, os quais provavelmente experimentariam um anão assado ou mesmo pônei para variar. Ou então, deveria ter praticado um pouco de boa gatunagem. Um gatuno legendário, que realmente fosse de primeira classe, a essa altura teria limpado os bolsos dos trolls. Quase sempre vale a pena se você conseguir, arrancado até o cordeiro dos espetos, afanado a cerveja e saído dali sem ser notado. Outros, mais práticos, mas com menos orgulho profissional, talvez tivessem enfiado uma adega em cada um dos monstros antes de serem observados.